Paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui com o diácono Niedson Ferreira. Hoje a gente vai iniciar mais uma lição de Deus para nossas vidas, né? A gente vem estudando aí a revista do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, da editora da CPAD, né? Onde tem por título Os Valores do Reino de Deus, a Relevância e o Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A gente vem trilhando aí os temas referidos ao Sermão do Monte, né, em Mateus 5, agora a gente já introduziu no Mateus 6, e hoje a gente vai estudar a lição número 10, né, a qual eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? O tema específico, para que todos venham entender mais ou menos como é que vai ser aí a nossa lição de hoje, tá bom? Então, lição número 10, nossa segurança vem de Deus. A gente vai falar sobre 3 pontos específicos. Primeiro, riqueza do céu e riqueza da terra. Segundo, a idolatria ao dinheiro. E terceiro, vivendo a quietude espiritual em Deus. Então hoje a gente vai introduzir essa lição que está maravilhosa, está cheia de detalhes de Deus para nossas vidas. Então eu peço já a você que fique até o final, porque o comentarista Osiel Gomes recheou aqui essa lição de hoje e ela está muito profunda aqui para o nosso ensinamento de hoje, tá bom? Mas antes da gente iniciar, peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, aí embaixo tem um botão inscreva-se, aperta no botão inscreva-se, tá bom? Ativa o sininho, porque assim todas as vezes que a gente compartilhar aqui uma mensagem, todas as vezes que a gente compartilhar um vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Depois de você ativar o sininho, curte, porque o YouTube entende que você está sendo abençoado e aí vai divulgar essa mensagem aqui, esse ensinamento para várias vidas, né, para mais pessoas. E é essa a intenção do nosso canal, divulgar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor para muitas vidas. E por fim, compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, tá bom? Vamos lá para a nossa lição de hoje, vamos deixar de conversa e vamos já partir aqui para a nossa introdução da nossa lição de número 10, nossa segurança vem de Deus. Tá bom? Vamos lá para nossa lição de hoje. Lição número 10, nossa segurança, né? Vamos colocar aqui para vocês. Nossa segurança vem de Deus. E aí vamos agora para o texto áureo, né? Então, lição número 10, nossa segurança vem de Deus. Segundo trimestre de 2022, EBD dos adultos. O texto áureo hoje se encontra em Lucas, capítulo número 12, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Hoje a gente vai aprender em questão de prioridade. Quem é a nossa prioridade? Né? A gente vai entender também que Cristo ele vem combatendo com as ações, as posturas dos escribas e fariseus, que a gente já vem trilhando sobre isso, já vem conversando sobre isso. Mas agora Cristo ele vem combatendo porque os fariseus colocam o dinheiro, colocam a riqueza acima de Deus, né? E aqui a gente vai aprender que não funciona dessa forma que os escribas e fariseus estavam fazendo. Por isso que Cristo, mais na frente dos capítulos de Mateus, ele chama os escribas, Cristo chama os escribas de hipócritas, porque eles tinham o domínio da lei, porém aplicava de forma de uma interpretação errada. Então, quando Cristo ele veio o Sermão do Monte, né? Ele veio combatendo com essas ações malignas, com essas ações hipócritas. E aí os fariseus ele tinham essa postura de hipocrisia mesmo, de querer ganhar dinheiro em cima de outras pessoas, de querer em vários fatores de si próprio beneficiar, né? Então a gente vai entender que a avareza, a ambição não faz parte do reino de Deus. Tá certo? Então, como a gente está estudando aqui o reino de Deus, a avareza e a ambição não faz parte do reino de Deus. Então, são duas práticas, ou melhor falando, são práticas que
não compactua com o reino de Deus. Deus precisa ser prioridade, o reino de Deus precisa ser prioridade. Isso é a segunda parte que a gente vai aprender aqui nessa lição. O reino de Deus precisa ser prioridade. A gente pode ter um bom emprego? Pode, não tem problema algum. A gente pode ter um bom salário? Pode, não tem problema algum. A gente pode ter... É bíblico isso, a gente ter, viver do bom e do melhor, é bíblico. Porém, que tudo isso não seja maior ou não esteja acima de que o nosso Deus. Tá bom? A palavra-chave hoje é ansiedade. A gente vai ver que a gente vai tocar no contexto de ansiedade, né? E ansiedade é com que aconteça logo uma coisa que só vai acontecer no futuro, no dia posterior, por exemplo. Né? Então fica naquela expectativa avulsa, né? De querer que realize. E aí a leitura bíblica em classe hoje se encontra em Mateus 6, do 19 ao 27. Eu não vou ler porque é bastante extenso para a gente não tomar muito tempo de vocês, tá? Mas é que Cristo ele já vem combatendo as ações vinculadas à avareza, né? Cristo já vem combatendo para não adorar ou não se vir às trevas, certo? Cristo vem batendo em cima dessas posturas. Então, nesses versículos aqui em base, você vai ver tudo isso, tá? Se não der tempo de você ler aqui, depois você lá abre sua Bíblia em Mateus 6, do 19 ao 27. Tá bom? Eu não vou ler porque tem muita parte da leitura bíblica em classe que está nos tópicos, então eu prefiro ir diretamente para os tópicos, tá bom? Vamos aqui para a introdução. Na lição deste domingo, ou seja, a gente aplica na segunda, né? Veremos que jamais devemos colocar nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Como diz em 1 Timóteo 6,17. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro neste mundo e sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, que é o que eu estava falando para vocês. A gente pode ter um carro bom? Pode. Pode ter uma casa boa? Pode. Pode ter um bom salário? Pode. Portanto, que isso não empata de você ter ações com Deus. Vamos seguir. Bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, como diz em 1 Timóteo 6,10. Então, assim, só mais uma vez repetindo o que eu falei. A gente pode ter salário bom, viver bem financeiramente. Estou falando financeiramente, porque é o vínculo a isso aqui. Só que a gente não pode ser avarento. E o que é avarento? É que isso seja maior do que o nosso Deus. É que isso chegue em primeiro lugar. É que isso seja a minha primeira opção. E não. Amar a Deus sobre todas as coisas é a nossa primeira e sempre será a nossa primeira opção. Amém? Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Então, quando a gente vincula a nossa expectativa, né? Quando a gente vincula uma coisa que ele falou aqui, o comentarista falou aqui, bem interessante, a nossa esperança em bens materiais, né? A gente se torna dependente das ações malignas, né? E a gente acaba esquecendo de que Deus é que provém todas as nossas necessidades, Então, esse inicia aqui o nosso ensinamento da lição de hoje, tá bom? Primeiro tópico: riqueza do céu e riqueza da terra. Se você já está sendo abençoado por Deus aí através dessa lição de hoje, tá bom? Se inscreve-se aí no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações, que assim que a gente compartilhar,
um vídeo aqui da Escola Bíblica ou da série de mensagens que acontece na quarta-feira, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Vamos voltar aqui. Primeiro subtópico, uma conciliação impossível. Então a gente vai entender aqui esse contexto que o comentarista Osiel Gomes trouxe para a gente aqui à luz do seu entendimento, né? Uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Aqui é um cuidado que o cristão deve ter no seu dia a dia, na sua trajetória. Você que é professor de escola bíblica, aplica isso profundamente para o teu aluno, e você que é nosso aluno aqui, entenda que você precisa ser dominado ou guiado, melhor falando, com as ações de nova criatura e deixar as coisas da velha criatura para lá, para trás. Eis que tudo se fez novo. Você agora é nova criatura. Então quando a gente se torna uma nova criatura, não podemos jamais, olha o que o comentarista diz. Somos nova criatura e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência da carne, ou seja, pelas coisas antepassadas que outrora a gente cometeu, né? Então, quando se tornamos nova criatura, a gente combate isso com o quê? Com as ações de Deus, com a palavra. Vamos seguir? Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, em Mateus 4, do 1 ao 11, foi o oferecimento dos reinos deste mundo, né? Quando Cristo ele vai passar ali o seu jejum no deserto, Satanás ele atentou Cristo com diversas ferramentas, e uma delas era os reinos. Só que Satanás, eu acho que nessa hora esqueceu que Cristo ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que aqui Satanás queria plantar a semente da avareza, né? A intenção de Satanás era com que Cristo cometesse o ato pecaminoso. De que forma? O sentimento da avareza, né? Era essa a intenção de Satanás. Vamos seguir. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon, palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro, que chama bastante atenção. Hoje, infelizmente, no meio das igrejas, existe muito crente avarento. Sabe que é pecado, mas ainda continua fazendo. Porque já está cego. É cobiçoso. Fica cobiçando as coisas e deixa Deus de lado. Eu já até aqui contei, não sei se foi uma ou duas lições atrás, mas eu contei aqui como foi o meu processo para estar trabalhando onde eu estou hoje. Era uma condição a mais, uma vivência boa, eu ia ter um plano de saúde, na verdade tenho, né, que eu já estou trabalhando, mas foi na lição passada, que foi sobre jejum e oração, que eu falei isso. Mas eu entrei em jejum e disse, Deus, que seja de acordo com a sua vontade. Que seja de acordo com a sua vontade. Eu não quero fazer algo, eu não quero assumir isso aqui com o sentimento porque eu vou ganhar mais. Eu quero assumir esse aqui, se for de acordo com a tua vontade, primeiro. Segundo, que isso não atrapalhe o projeto que o Senhor tem na minha vida, que não atrapalhe o meu meio familiar com minha esposa, que não atrapalhe o meu convívio social. E vários outros motivos que eu coloquei na mão de Deus.
E eu não queria ser avarento, porque quem é novo, quem é nascido de novo, né? Eu não nasci, como diz, né, o ditado, no berço evangélico, né? Minha família não é evangélica. Eu aceitei a Cristo, né? Com 14 anos de idade, se não me falha a memória. Então, e aí eu fui aprendendo com que as coisas deste mundo não podem ser em primeira instância. É consequência, por isso que existe o versículo: buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é Deus, primeiro é o seu reino. Primeiro é Cristo, e depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, que não devemos ser ansiosos com isso, tomar atitudes precipitadas e deixar com que a avareza nos segue, feche os nossos olhos. Isso é muito, muito criterioso, isso é crítico, irmão. Avarento não entra no reino dos céus. Avarento não participa, não entra, não vive o que Deus tem preparado para a gente. É bíblico, os avarentos não entrarão no reino dos céus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, com que a gente venha aprender o que essa revista está nos passando, ser sal e luz. Ser sal e luz, e que a gente venha combater essas ações de Satanás, porque a avareza é uma ação de Satanás. E que a gente venha dizer que é pecado sim, que a gente venha combater, porque, infelizmente, irmão, no meio da igreja está cheio. E a gente precisa combater isso aí. Dizer que está errado, dizer que é pecado mesmo. Bater de frente. Cristo está voltando. E a gente precisa pregar o evangelho. E a gente precisa pregar a verdade. Segundo subtópico, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos seus bens materiais e viam as riquezas como uma mostra da aprovação divina. Olha o que eles faziam, irmão. Por isso que Cristo chamou todo mundo de hipócrita. Eles pegavam e diziam assim: o que eu tenho é um carro bom, uma casa boa, um salário bom e não sei o que bom, e nada de Deus. Aí, em que momento eles usavam alguma ação divina? Era para dizer que eles que isso tudo está acontecendo porque Deus está aprovando eles. Ó, irmão, eu tenho uma casa boa porque Deus está me aprovando. Será? Por trás dos panos, vamos ver. Cristo ele veio combatendo isso porque Cristo ele via que esse pessoal só estava querendo se engrandecer através disso. O sentimento real do coração não era para engrandecer a Deus, era para se engrandecer. Aí Cristo veio dizendo: os avarentos não entram no reino dos céus. A avareza não participa do meu reino. Jesus confrontou tal pensamento fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Vamos seguir. Que essa lição de hoje é tão confrontante que fica dá vontade da gente debater. Aí a hora vai embora. Eles são transitórios, né? Os bens materiais são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. É aquele ditado que a gente sempre diz, né? A gente pode ter tudo material, falando material, mas depois que a gente morrer vai ficar aí. A traça vai comer, o ferrugem vai comer, vem um ladrão e rouba.
E aí? Mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui bem supérfluo, bem simples. Eu comprei um celular de última geração. E entre a minha empresa, para eu chegar até o meu carro, eu atravesso uma rua. E eu tô lá, sem que tocou e eu fui ali atender. Passa um cara de moto, leva meu celular. E aí? Se eu fosse apegado a essas coisas, eu boto uma corda no meu pescoço e me mato. Isso não pode ser maior do que o nosso Deus. Eu comprei o celular de última geração. Agora vem a intenção. Comprei o celular de última geração para mostrar que eu tenho. E aí, por fim, eu digo que só está acontecendo isso porque Deus é comigo. Irmão, o sentimento real do meu coração não foi isso. O sentimento real do meu coração foi para dizer que eu sou melhor do que os outros. Isso é avareza. Bens materiais pode ter problema nenhum. Mas não se apegue aos bens materiais. Porque pode vir um ladrão roubar uma traça e traçar tudo, o ferrugem comer tudo. E é isso. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes, né? Segundo Jesus, o crente deve ajuntar-se tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Jó 1:21. Acho que aqui já ficou bem claro, né? Mas Jesus ele vem combatendo essas ações, dizendo que o crente ele deve juntar tesouro no céu. Como é que junta tesouro no céu? Uma poupança? Não é uma poupança. É aplicando o que a gente já vem aprendendo ao longo dessa revista. Se você não acompanhou a revista, vai estar passando um card em qualquer momento, até o final do vídeo, ele vai passar um card da playlist dessa revista, até a lição número 10, tá bom? Então você já pega ali um momento, todo dia assiste uma, né? E já vê tudo, aplicando esses conceitos que eu sempre venho falando, que é característica cristã. Isso é juntar tesouro no céu. Vamos para o terceiro subtópico aqui. O cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão. Abraão tinha muitas riquezas. Isaac nem se fala. Salomão nem se fala, que Salomão era muito próspero financeiramente. Por isso que o livro que fala sobre prosperidade, né, foi escrito por Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca, em Mateus 6:12. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhes eram comuns. Atos 4:32. Então aqui ficou bem claro a consequência, a reação, a postura, né?
o sentido real de avarento, quem é avarento, que a gente não pode ser avarento. A gente aprendeu tudo isso aqui nesse primeiro tópico. Mas para a gente fechar isso aqui, é com que eu quero dizer só o seguinte, que a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação, ela não anda junto. Você pode ter, já falei, vou falar de novo. Você pode ter um carro bom, você pode ter uma casa boa, você pode ter um celular bom, você pode ter o que for bom. Não tem problema. A Bíblia diz que o homem é digno do seu próprio salário. Então, se você batalha para ter um salário bom, você batalha para ter um emprego bom, ganhar bem, 2, 3, 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais, não importa. O que isso não seja o centro da sua vida. Quando isso se torna centro da nossa vida, a gente se torna avarento. E aí, repito o que eu já falei. Avarento não entra no reino dos céus. Não é ordenança minha. É ordenança de Deus. Os avarentos vai ser chamado para ser julgado. E Deus vai perguntar. Não viste na minha palavra que avarento não é parte do meu reino? Vi. Então pronto. Tchau pro inferno. Irmão, a gente precisa ter como prioridade o reino de Deus. Quem tem o reino de Deus como prioridade, ele não deixa as ações avarentas, pecaminosas, ações pecaminosas, concupiscências dos olhos, da carne. Isso não é prioridade. Quando a gente tem prioridade o reino de Deus, quando isso vem acontecer, a gente se esquiva, como aconteceu com Cristo no deserto. Satanás ofereceu tudo para ele, reinos, e ele disse, eu não quero, na mesma hora. Por quê? Porque Cristo, ele vivia 100% o reino de Deus, ele dava prioridade ao reino de Deus. Então, que essa mensagem venha a ser aplicada como um ensinamento genuíno em nossas vidas. Tá bom? Vamos para o segundo tópico, mas antes disso, deixa o joinha aí, deixa o like, para que o YouTube entenda que você está sendo abençoado e ele venha recomendar esse ensinamento aqui para mais pessoas. Tá bom? Vamos partir aqui para o segundo tópico, que é a idolatria ao dinheiro. Então, a avareza, ela traz consequências malignas, né? A avareza, ela traz consequências malignas. Com tudo isso, né, vai acontecer atos pecaminosos ao ponto da idolatria. O que é idolatria? É você adorar a outras coisas e não a Deus. E a gente vai ver aqui que existe uma característica que foi citada para adorar o dinheiro, que é mamon. A gente já até pincelou aqui sobre ele, né? Mas a gente, no segundo subtópico aqui, a gente vai ver a idolatria a mamon, idolatrando a mamon, né? Então, essa consequência não pode participar do reino, não pode participar da minha e da sua vida. Então vamos seguir aqui. A idolatria ao dinheiro. Primeiro subtópico, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Eu acho que eu não vou nem falar mais sobre isso, né? Porque eu já falei muito sobre isso. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos que prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel, Lucas 16, de 1 ao 13. Segundo a Bíblia de estudo pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas desse mundo. Então, o nosso coração precisa estar centralizado no local certo, no lugar certo, no alvo. Tem aquele, né? Meu alvo é Cristo. É esse o nosso coração onde deve estar mirando. Mirando em quem? No alvo. Que alvo é esse? Onde é que é o alvo? Cristo. É Deus. É nosso Pai.
Segundo subtópico, idolatria a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um desses vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Aí vamos para a aplicação. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele domina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim, em Êxodo 23. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Eu acho que aqui ficou bem claro, né? Mas só frisando aqui o conceito de idolatria. O que é idolatria? É a gente adorar a coisas, a aves, a outros deuses, no espaço de a gente adorar a Deus. A gente deixar com que o dinheiro tome o lugar de Deus no nosso coração. A gente deixar com que práticas pecaminosas tome o lugar de Deus de nossos corações. Então a idolatria, e aqui eu já venho aplicar mais uma vez, os avarentos não entram no reino do céu e os idólatras não entram no reino dos céus. Então quem é avarento não vai entrar, quem adora o dinheiro não vai entrar no reino dos céus. Quem adora outros deuses não vai entrar no reino dos céus. Então que essa mensagem fique aplicada no seu coração. Você que é professor de escola bíblica, aprofunde nisso, né? Aprofunde nisso para que os seus alunos venham a ser impactados com essa mensagem. Terceiro subtópico, a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, em Lucas 12, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. Primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Olha aqui, né? No interior, já sendo aplicado o sintoma ou a injeção de avareza. Segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração sentimento de prepotência. E no terceiro erro, era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Olha que profundo isso aqui, né? Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Né? Ele traz uma realidade para a gente aqui, na qual onde a gente vive no meio de uma população que ela é movida pelos bens materiais, só fazem, só praticam, só ajuda se tiver algo em troca, né? Então, com que isso venha servir de ensinamento para a gente no nosso dia a dia, com que a gente não venha viver essas práticas, que a gente não venha ser pessoas avarentas, pessoas idólatras, pessoas que preferem as coisas materiais do que as coisas espirituais. Como eu já disse, repito, posso ter uma casa boa, Nietzsche? Pode ter um salário bom? Pode, irmão. Contanto que isso não seja maior do que o vosso Deus, contanto que isso não seja em primeiro lugar. Entenda que em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus e a sua justiça.
É isso que deve viver e ser em primeiro lugar. Quem tem uma vida direcionada por Deus, quem nasceu de novo, ele tem isso como padrão de vida. Mas quem não tem, ele tá nem aí. Pode ser diácono, como eu sou, pode ser presbítero, pastor, o que for, professor de escola bíblica, o que for, membro, congregado, o que for. Mas para ele, no seu coração, se ele não viver bem, se ele não tiver dinheiro, se ele não tiver um carro bom, se ele não for melhor do que o irmão, não está servindo de nada. Existem pessoas assim. Tá bom? Então, se você está sendo abençoado, não esquece de escrever, de curtir e comenta aí, tá? Alguma dúvida, ou se ficou bom, se não ficou bom, né? Para a gente debater aí sobre a lição de hoje, tá bom? Terceiro tópico: vivendo a quietude espiritual em Deus. Aqui a gente vai falar sobre a ansiedade, né? A preocupação, né? Porque hoje o povo é muito preocupado, esquece de entregar nas mãos de Deus e tem muita gente ainda que entrega nas mãos de Deus e fica aquela ansiedade, né? Então vamos seguir aqui para a gente entender aqui, que aqui é bem mais rápido agora. Os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com um futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Então, traz dois frutos podres para nossas vidas, né? A preocupação demasiada, ela traz com que a gente tenha aquele sentido de ansiedade que pode gerar algo futuro, se continuar pertinente, mental, um problema mental, né? Que é tratável e Deus cura, porém, né? Quanto mais a gente se livrar dessas coisas, melhor. E também a vida espiritual, que vai para água abaixo, né? A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. O problema espiritual está sendo gerado aqui, sendo gerado nessa prática. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo o que precisamos. Glória a Deus, né? Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é nossa devoção e adoração a Ele. Amém? Então que essas preocupações, esses conceitos de ansiedade, essas ações malignas não venham fazer parte da nossa vida. Que não venham fazer parte da nossa vida. Porque isso pode trazer desequilíbrio espiritual e também a saúde, nossa saúde física, que precisamos estar bem para viver as coisas do reino de Deus. E é bíblico isso. Precisamos nos cuidar, ter cuidado com a nossa saúde para que a gente viva bem para servir a Deus. Amém? Segundo subtópico, vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem
e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Que lindo isso aqui, né? Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com os maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Isso aqui a gente precisa levar como lapada todos os dias. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando sua vida e cuidando de você todos os dias. E não esqueça, é Ele que cuida de você. Se você entregou algo na mão do Senhor, espera com paciência, que vai se cumprir, vai acontecer. Agora a gente precisa esperar. E é isso aqui, vivendo em quietude, inquietação, sem inquietação, na verdade. Terceiro subtópico, vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas, se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Neste tempo, marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Andar ansioso é não confiar em Deus. Eu termino por aqui, né? E a gente vai partir para a conclusão. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, como diz Tiago 1,17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro não amemos o dinheiro e usem todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Tá bom? Que essa lição venha fazer efeito, venha surtir efeito você e para você, professor de escola bíblica, aplica com bastante precisão para todos os seus alunos, tá bom? Próxima lição, lição número 11. A gente já está encerrando essa revista, esse trimestre, né? Sendo cautelosos nas opiniões. Primeiro ponto, né? Tópico, não devemos julgar o outro. Segundo tópico, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Terceiro tópico, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus, tá bom? Então é isso. Hoje a gente encerrou a lição número 10, né? Que veio com muito ensinamento, né? A lição número 10, nossa segurança vem de Deus, que veio com muito ensinamento de Deus para nossas vidas. A gente falou sobre muito tópico importante, muita coisa importante para o nosso caminhar, que aí eu venho mais uma vez dizendo, né? Caráter cristão, tá bom? Essa é a característica do que o cristão deve ter, né? Então, que Deus continue abençoando você. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho para receber todas as notificações, de curtir para o YouTube conseguir aí divulgar essa mensagem para várias vidas, tá bom?
de comentar e deixa teu comentário, tá certo? Com alguma dúvida, com algo que você queira falar da lição, pode ficar à vontade nos comentários, tá bom? E de compartilhar, de enviar esse vídeo para o máximo de amigos que você conseguir, tá bom? Até a próxima lição. Quarta-feira temos série de mensagens, né? A gente está trabalhando com a série Salmos para a Vida. E aí, que Deus continue abençoando você, seu lar, sua família, sua trajetória, em nome de Jesus. Amém.